Nesse vídeo, que faz parte da nossa série de estudo bíblico sobre o fruto do Espírito, nós estaremos vendo o que a Bíblia nos ensina sobre a mansidão e como nós podemos aplicar essa virtude em nossas vidas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E para você que é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marisabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Em Mateus 11:29, Jesus nos diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas." Mas o que significa ser manso como Jesus e como nós podemos verdadeiramente agir dessa maneira? Nós vamos nos aprofundar nesse assunto no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores dessa série de estudo bíblico, o link da playlist vai estar aqui embaixo na descrição. Mas então vamos lá, o que a Bíblia nos diz sobre a mansidão? No original grego, a palavra mansidão tem o significado de doçura, brandura, humildade e tolerância. Uma pessoa mansa sabe lidar com as situações sem perder a calma, o controle ou a paciência. Mateus 5, versículo 5 nos diz assim: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Nós vemos na Bíblia exemplos de mansidão. O primeiro deles é Jesus, é claro que, como nós vimos no início desse vídeo, ele mencionou que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas nós também podemos ver o exemplo de Moisés. A Bíblia menciona que Moisés era um homem extremamente manso. E cá entre nós, eu creio até que foi por isso que Deus escolheu ele para guiar o povo de Israel, desde o Egito até a terra de Canaã. Porque nós podemos perceber que o povo de Israel era extremamente obstinado e sempre estava reclamando de tudo. E precisava ser alguém muito paciente para lidar com todas aquelas pessoas. Realmente alguém cheio de mansidão. Mas mesmo Moisés sendo um homem muito manso, nós vemos um momento em que ele agiu por impulso e não teve o controle da situação, como quando ele matou o egípcio. Portanto, nós podemos perceber que, na verdade, quem nos capacita para agir com mansidão mediante as situações é Deus. Agora que nós já vimos o que a Bíblia nos diz sobre mansidão e analisamos alguns exemplos e reconhecemos que nós precisamos estar em Deus para que Ele venha nos ajudar a agir com mansidão, porque os mansos herdarão a terra, nós veremos então as consequências da falta da mansidão. Uma pessoa que não sabe agir com mansidão está sempre estressada e por conta disso ela acaba dando lugar à ira e agindo de maneira inadequada, o que leva ela à angústia, à insensatez e às vezes à maldade. Porque quando nós não agimos com mansidão, mas agimos mediante a ira, mediante o impulso que estamos sentindo ali naquele momento, sem pensar muito, nós podemos até mesmo praticar coisas muito erradas e que vão prejudicar aos outros e a nós mesmos. Tiago capítulo 3, versículo 13 nos diz assim: "Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria." Se nós vemos então que Tiago vai dizer que aquele que é sábio e inteligente deve praticar boas obras em mansidão de sabedoria, portanto, nós entendemos que aqueles que não agem com mansidão estão agindo mediante a insensatez. Quando nós agimos sem mansidão, nós agimos por impulso, muitas das vezes dando lugar à ira e praticando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que é tão importante que a gente busque praticar essa virtude em nossas vidas, para que não venhamos desagradar a Deus e ter consequências ruins em nossas vidas pela falta da mansidão. Bem, já sabemos então que as consequências da falta de mansidão não são nada boas. Mas quais são os resultados de praticar a mansidão? Se agindo com falta de mansidão nós estaremos trazendo consequências ruins para as nossas vidas, é claro que agindo com mansidão nós estaremos tendo bons resultados. Aquele que age com mansidão sabe lidar com as situações de maneira calma e paciente. Ele deixa com que a luz de Cristo brilhe em sua vida. Além disso, ele confia que Deus é quem tem o controle da situação. E mesmo mediante injustiças, ele pode confiar e descansar no Senhor, porque esse agirá ao seu favor quando ele estiver agindo com mansidão, seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Portanto, aquele que é manso tem a paz de Deus em sua vida. Bem, agora você pode me dizer: "Bebel, é ótimo saber que Deus se agrada dos mansos, mas como que eu posso colocar essa virtude em prática na minha vida?" Primeiramente, para agir com mansidão, você precisa buscar o Senhor. Como nós já vimos no início desse vídeo, mesmo Moisés sendo extremamente manso e paciente, teve um momento de sua vida em que ele agiu por impulso, porque não estava sendo direcionado por Deus. E da mesma forma acontece em nossas vidas. Se nós não temos o direcionamento de Deus, nós vamos agir por impulso e não segundo a vontade dele para as nossas vidas, que
que é agirmos com mansidão. Por isso, você precisa, em primeiro lugar, aprofundar seu relacionamento com Deus, buscar cada dia mais a Ele, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais parecidos nós nos tornamos com Ele, e Ele nos ensina a agir conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Salmos 25, verso 9, nos diz assim: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Portanto, nós vemos que quando buscamos a Deus, Ele nos ensinará o seu caminho, a andar verdadeiramente em retidão perante a sua presença. A segunda coisa que você deve fazer é evitar o nervosismo. Você precisa sempre pensar antes de agir, evitando o nervosismo, evitando reagir à situação somente por impulso, mas pensando bem no que você vai falar e como que você vai agir. Também é muito importante que você evite lugares em que você sabe que vai estar sempre exposto à confusão o tempo todo. Não se coloque em meio a conversas e a situações em que você vai estar mais nervoso, em que você vai estar propício a tomar atitudes que não são do agrado de Deus. O nosso objetivo é sempre ser pacificadores. Nós já vimos isso no vídeo em que falamos sobre a virtude da paz, que nós precisamos buscar a paz com todos e evitar as confusões. Então, tudo aquilo na sua vida que vai favorecer o estresse e a raiva e te fazer perder a mansidão, você precisa evitar essas coisas. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem assistir notícias porque elas vão ficar vendo aquele monte de notícia ruim e vão começar a agir com raiva, desejando coisas ruins, desejando morte, só pensando em coisas ruins o tempo todo. Se você é esse tipo de pessoa, então não assista esse tipo de notícia, porque você vai evitar ficar alimentando esse sentimento ruim dentro do seu coração. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Você também precisa ter domínio próprio para agir com mansidão. Para que nós possamos verdadeiramente ser mansos, precisamos dominar a nós mesmos, porque, como eu já falei, muitas das vezes a nossa vontade vai ser reagir mediante a emoção, a circunstância ali do momento, sem nem pensar muito no que nós estamos fazendo. Mas nós devemos evitar agir dessa maneira, sempre tendo domínio próprio, dominando a nós mesmos e a nossa vontade de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Inclusive, o domínio próprio também é uma virtude que compõe o fruto do Espírito. Por isso que eu sempre digo que elas estão ligadas, todas elas juntas vão compor esse fruto. Por isso nós precisamos buscar todas elas, porque uma vai sustentando a outra. E como eu já falei, quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai nos direcionar para que nós possamos agir com mansidão. O seu Espírito Santo vai sempre nos alertar quando nós estivermos querendo tomar alguma decisão ou alguma atitude, falar alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E a próxima atitude que você precisa ter para verdadeiramente agir com mansidão é suportar. Nós precisamos aprender a suportar as situações, suportar uns aos outros em amor, como a Bíblia nos ensina. Porque muitas das vezes a nossa vontade realmente vai ser falar alguma coisa que não devia, fazer alguma coisa que não devia, mas nós precisamos aprender a suportar, a lidar com as situações com mais paciência, com mais mansidão, mesmo que isso muitas das vezes vai requerer de nós ficar em silêncio, não falar nada, sair de perto, mas é melhor do que pecar contra o Senhor. Mesmo que seja difícil, nós precisamos buscar nos aperfeiçoar a cada dia e suportar as coisas, suportar uns aos outros, suportar as situações, para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Efésios 4, versículo 2 nos diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por isso, para agir com mansidão, nós precisamos suportar uns aos outros em amor, sempre lidando com as pessoas com amor, com cuidado, com zelo, refletindo o brilho de Cristo em nossas vidas. Bem, como eu sempre digo, nós estamos em uma jornada, e a mansidão, assim como todas as outras virtudes que compõem o fruto do Espírito, deve ser aperfeiçoada em nossas vidas a cada dia, através do agir do Espírito Santo, quando nós verdadeiramente buscarmos a presença de Deus sobre todas as coisas. Eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração no vídeo de hoje e que você possa aplicar essa virtude em sua vida. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!